Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Um jogo de extrema beleza, de rara beleza hoje, jogado aqui na sexta rodada do Campeonato Mundial entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana. É sensacional mesmo. Antes da gente ver a partida, tem algumas fotos aqui, olha só, dessa sexta rodada. O Fabiano Caruana aí, bastante pensativo. Olha os dois aqui antes de começar a partida. Aqui a gente tem uma apresentadora aqui ao centro de vestido azul, esqueci o nome dela. É uma apresentadora americana de muito sucesso, uma jornalista apresentadora lá. Bacana, né? A mídia realmente está dando mídia a esse torneio e isso é muito bom, é uma bela exposição aí para o esporte, né? E aqui mais uma bela foto aí do Fabiano Caruana. E essa aqui é uma foto eu achei muito curiosa da Nick Riga. Eu vou colocar o link do Facebook da Nick Riga, a fotógrafa aí oficial do torneio. Essa foto é da quinta rodada e uma cara bastante curiosa aí do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada nessa partida então, gente, que realmente é muito bacana. É a sexta rodada então, até agora, até a quinta rodada, todas as partidas terminaram no empate. Essa sexta rodada o Magnus Carlsen está jogando de brancas. Amanhã eles vão descansar. E então no dia 18 a gente tem o início da sétima rodada, das últimas 6 rodadas, então, da 7 até a 12ª, e o Magnus Carlsen jogará de novo de brancas. É a regra do torneio, quando chega na sétima, invertem-se as cores, portanto o Magnus Carlsen jogará a sétima de brancas. Vamos logo para a partida. O Magnus Carlsen então abre a partida aqui com E4, o Caruana responde aqui com E5, temos cavalo F3, cavalo F6, então pela primeira vez no match aí, uma defesa russa, defesa Petrov, aqui pelo Fabiano Caruana, uma defesa muito perigosa, cheia dos truques. E vamos ver então como é que continuou. O Magnus Carlsen capturou aqui, cavalo toma em E5, D6 expulsando o cavalo, e o cavalo volta para D3. É muito incomum esse lance, muito raro você ver esse lance aqui, D3. O Magnus Carlsen já tinha adiantado que iria jogar partidas não tão usuais, aberturas tão não usuais. O mais comum aqui é voltar para F3. E a partida seguiu então com cavalo toma em E4, dama em E2 e aqui atacando o cavalo não pode sair, né, tá cravado, dama E7, o único jeito de defender aí sem perder peça, e cavalo F4. Essa posição, raríssimas, muito poucas vezes foi jogada, realmente muito raro de se ver essa posição aqui, mas pelo visto ambos estavam na sua preparação aí, ambos tinham se preparado para essa linha. Cavalo C6 foi jogado, cavalo D5 então atacando a dama, e aqui cavalo D4, bastante interessante essa continuação, atacando a dama também. E a partida seguiu com cavalo toma em E7, cavalo toma em E2, e aqui o Magnus Carlsen resolve recuar aqui o cavalo dele. Deixa só, vai ter um barulho aqui, pronto. Resolve recuar aqui o cavalo dele com o cavalo aqui em D5, tá bom? E aqui o Fabiano Caruana também volta o cavalo dele aqui para D4. Esse cavalo já está ameaçando aqui em C2, estaria dando um duplo aí no rei e na torre. O Magnus Carlsen tem que defender, cavalo A3 então, e a gente tem já uma posição muito curiosa no tabuleiro, né? Os 4 cavalos aqui em posições não tão usuais numa partida, muito interessante. Cavalo A3 defendendo então aqui em C2, cavalo E6 foi jogado, F3 expulsando o cavalo, cavalo de 4 em C5, D4 atacando o cavalo, cavalo aqui em D7 e C3 então foi jogado. C6 agora é o Fabiano Caruana quem está expulsando aí o cavalo do Carlsen, o cavalo volta para F4 e cavalo B6. Muito interessante que até agora praticamente só peões aí, cavalos, com exceção da troca das damas, foram jogados, né? E muito interessante essa partida aí. O cavalo em B6 então, abrindo aqui a defesa, né, do bispo sobre o cavalo em E6 e também segurando aqui a casa C4, em algumas linhas poderá querer jogar em A4, enfim. E a partida aqui seguiu com bispo D3, desenvolvendo, D5 então, abrindo aqui, né, um ataque descoberto aqui, para poder capturar em E3 e danificar aí a estrutura de peões do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen, claro, não vai deixar, cavalo C2, depois de bispo D6, desenvolvendo o bispo, fazendo uma pressão aqui, né, em F4, o Magnus Carlsen tem duas opções, ou recuar o cavalo ou partir para as trocas em E6, né? E ele preferiu jogar aqui cavalo toma em E6, bispo toma em E6, e aqui poderia se dar roque, né? Mas o Magnus Carlsen ele gosta do rei dele, né? O rei do Magnus Carlsen é o rei mais ativo, né? Que a gente conhece. Vide a partida de ontem, né? Rei F2, então foi jogado um bom lance, tá? Brincadeiras à parte.
já preparando o rei aí para um final, mais para frente, né? O rei é melhor ele estar em F2 do que estar em G1, ele ganharia um tempo aí se entrasse no final da partida, né? A partida seguiu então com H5, imediatamente o Caruana parte para um ataque aí na ala do rei, aproveitando que o rei está em F2, mas claro, o Magnus Carlsen não permite nenhum avanço e bloqueia tudo aí com H4. O peão agora não está mais atacado também pelo bispo, em H2 ele estava, e agora a torre está livre para jogar com esse peão aqui em H4. E esse peão H4 também para o peão de H5. Então um excelente lance aqui do Magnus Carlsen. Cavalo C8 foi jogado aqui pelo Caruana. O Caruana quer manobrar esse cavalo aqui para E7, possivelmente jogar com C5 e depois o cavalo para C6, tá? Então essa que é a ideia aqui do Caruana, é realmente fazer uma manobrinha aí para colocar o cavalo dele em C6 depois de jogar C5, tá bom? Então só explicando aí esse lance aparentemente estranho, né? O Ivanchuk, se eu não me engano, Vassily Ivanchuk, um excelente jogador, dizia que os lances mais difíceis de se encontrar no xadrez são os lances de recuo de cavalo, né? E realmente são lances que a gente não costuma nem considerar, né? Mas o Caruana vai para um lance excelente aí com o cavalo em C8. Cavalo em E3 foi jogado então, lutando aqui pela casa F5. Cavalo E7 foi jogado também, brigando aí pela casa de F5. G3 foi jogado então, C5. Essa era a ideia do Caruana, ele consegue jogar o C5, que é um lance para abrir a posição, né? Bispo C2 foi jogado então, e depois de roque, torre D1, torre de FD8, ambos aí desenvolvendo aí as suas torres. Cavalo aqui em G2, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Provavelmente aqui preparando um bispo F4 no futuro, brigar aí. Seria muito legal trocar e ter o cavalo plantado em F4. Né? Então cavalo G2 foi jogado. E depois de peão toma em D4, C toma D4, torre de A em C8. A outra torre então se posicionando na coluna aberta, aí, já atacando o bispo aqui em C2. Esse bispo tem que sair daí, bispo em B3. Cavalo C6, então finalmente o Caruana conseguiu aí, depois daquela manobra do cavalo, colocar o cavalo em C6 e agora esse cavalo se prepara para vir para A5, para C4, né? Esse cavalo aqui vai se tornar uma peça bastante ativa daqui para frente. Bispo F4 então era aquilo que o Magnus Carlsen queria jogar e depois então de cavalo em A5 atacando o bispo, torre de D em C1 propondo aí a troca de torres. A partida seguiu com um lance muito bacana aqui do Fabiano Caruana, que foi o lance bispo B4, então ele não partiu para as trocas aqui em cima desse bispo, e jogou um lance muito bom aqui. Esse bispo vai se tornar uma peça muito ativa aqui nessa posição. Bispo D1 foi jogado então, não permitindo que um cavalo capture, mantendo então o bispo de casas claras no tabuleiro, e cavalo C4 então, o cavalo numa excelente casa, atacando aqui o peão de B2, B3 então defendendo e atacando o cavalo, e esse cavalo chegou em A3, hein gente, quem diria, o cavalo aqui de B6 foi para C8, foi para E7, foi para C6, foi para A5, foi para C4 e foi para A3. Isso porque a gente não está contando os lances iniciais desse cavalo, né? Esse cavalo aqui é um excelente galopador aqui do Caruana. A partida seguiu então com torre toma C8, torre toma C8, torre C1, propondo mais uma troca de torres, e cavalo B5. Aqui o Caruana começa a mostrar que está com uma posição realmente muito boa, fazendo uma pressão aqui no peão de D4, em algumas linhas vai poder também jogar o cavalo aqui em C3, então o Caruana melhorando aí sua posição pouco a pouco. Depois de torre toma C8, bispo toma C8, cavalo E3, aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen. Atacando aqui, né? Na verdade eu vou voltar aqui só para a gente entender a posição. O cavalo está atacando aqui D4, né? As brancas o Magnus Carlsen poderia simplesmente defender aqui o peão de D4 jogando bispo E3, mas ele prefere atacar o peão de D5, jogando o cavalo em E3, então. Eu não sei se foi a melhor continuação, o bispo E3 parecia que levaria para uma posição mais equilibrada. Aqui o Fabiano Caruana consegue bastante iniciativa e surpreende aqui, ao invés de capturar em D4, com o lance cavalo C3. Esse lance é muito bom, defende o peão de D5, ataca o bispo aqui em D1 e ataca o peão aqui em A2. Um lance muito bom aqui pelo Fabiano Caruana. É claro que o cavalo não está imediatamente ameaçando capturar em A2, senão perde a defesa de D5, né? Mas ele está muito bem colocado, esse cavalo aí incomoda bastante. O Magnus Carlsen seguiu com bispo em C2 e aqui bispo em A3 pelo Fabiano Caruana, parando esse peão aqui de A2. Esse peão é um alvo, quem sabe o Caruana consegue jogar bispo D7, bispo C6, defender esse peão e depois então capturar aqui em A2, né? Então bispo A3 um lance bastante importante, parando esse peão aqui em A2, segurando a fraqueza aí do Magnus Carlsen. A bispo B8 foi jogado, atacando o peão de A7, o peão tem que sair daí, A6, F4 então, e agora
o Fabiano Caruana vai para aquela ideia de jogar o bispo D7, C6, desculpa, D7, C6, para poder capturar aqui em A2, tá bom? Bispo D7 então foi jogado, F5, bispo C6, e agora sim, né, o peão está ameaçado. Bispo D1 aqui foi jogado, atacando aqui o peão de H5, e aqui poderia-se, né, ter uma sequência do tipo cavalo toma em A2, bispo toma em H5, mas o Caruana preferiu melhorar a sua posição ainda mais com o bispo B2 aqui, já olhando que esse peão está sozinho, né, um ponto fraco, então provavelmente pensando em algum descoberto depois, melhorando sua posição aqui, o Caruana. Bispo toma em H5, e aqui não cavalo toma aqui em A2, e sim um lance melhor aqui, cavalo em E4, cheque, para capturar o peão de D4 na sequência e ficar com o peão passado, perigosíssimo na coluna D. Muito interessante aqui essa manobra do Fabiano Caruana, ele está jogando demais essa partida aqui. Cavalo E4 cheque então, e depois de rei G2, bispo toma em D4. E aí ao invés de capturar esse peão em A2 então, ao capturar em D4, cria-se realmente um peão muito perigoso aí na coluna D. Bispo F4 foi jogado, o cavalo em E3 estava atacado aqui pelo bispo, o bispo F4 defende. Bispo C5 então liberando aqui caminho para o peão poder descer. Bispo F3, e aqui o Fabiano Caruana faz um lance e segue uma sequência praticamente forçada aqui com cavalo D2, atacando então o bispo, mas liberando aqui o peão de D5, está atacado duas vezes. O Magnus Carlsen vai para cima desse peão, com o bispo toma D5, mas agora o Fabiano Caruana consegue ganhar uma peça aí com bispo toma em E3, e depois de bispo toma em C6, bispo toma em F4 aqui, é muito importante dizer que não seria bom capturar aqui em C6, as brancas na verdade ganhariam, aqui o Magnus Carlsen ganharia no final com bispo toma em E3, depois de cavalo E4 por exemplo, rei em F3, cavalo D6, G4 simplesmente defendendo tudo, e aqui o Magnus Carlsen teria um peão a mais e a posição vencedora, né? Então depois de bispo toma em C6 aqui, o Fabiano Caruana faz o lance correto, bispo toma em F4, e aqui, claro, né, as brancas não podem capturar aqui o bispo, por exemplo, o peão toma aqui em F4, o peão tomaria em C6, e um final aí completamente vencedor com um cavalo a mais aí no tabuleiro, seria um final completamente vencedor. Então depois de bispo F4, o Magnus Carlsen seguiu com o bispo toma em B7, agora o bispo em F4 está atacado, ele tem que sair daí, e depois de bispo D6, bispo toma em A6. Final das contas, resumo da ópera, né? O Magnus Carlsen tem uma peça a menos por 3 peões, e vamos ver se o Fabiano Caruana consegue tirar uma vitória, exprimir alguma coisa daí, né? E ele continuou com o cavalo em E4, fazendo uma pressão aqui em G3, o bispo e o cavalo estão atacando, e depois então de G4 defendendo, bispo em A3, mais uma vez esse bispo segurando aqui esse peão em A2, criando realmente uma fraqueza e não tem mais muito como defender esse peão aí, tá bom? Então ele vai cair esse peão logo mais. Bispo C4, um desses dois peões vai cair, a gente vai ver isso agora, né? Rei F8, simplesmente melhorando a posição do rei, G5 e aqui cavalo C3, né? Não tem como defender esse peão, na verdade tem, o único jeito é subir aqui esse outro peão para B4, aí o bispo estaria defendendo, só que aí perde o peão de B4, né? E é exatamente assim que a partida continua, com B4, bispo toma B4, então o Fabiano Caruana conseguiu já o primeiro peão. Bom, agora o bispo está defendendo aqui em A2, e a partida seguiu aí com rei em F3, melhorando a posição do rei, cavalo em A4, bispo B5 atacando o cavalo, cavalo aqui em C5 e A4. E aqui nessa posição, muita gente já começou uma polêmica muito grande. Será que o Fabiano Caruana, será que essa posição é possível de se vencer? Será que o Caruana vai conseguir levar essa posição para uma vitória? Será que isso daí os computadores, será que estão mostrando que é possível ou não? Enfim, muita polêmica já começou a surgir daqui, a partir daqui. F6 foi jogado pelo Caruana, rei G4, e essa ideia de rei G4 é muito bacana aqui pelo Magnus Carlsen, ele quer entrar mesmo com o rei na posição, e depois então de cavalo aqui em E4, rei H5, o rei do Magnus Carlsen conseguiu entrar na posição, bispo E1 fazendo uma pressão aqui realmente em H4, não permitindo com que o rei avance, né? Então escravizando o rei aqui para defender H4, bispo D3 foi jogado então atacando o cavalo, depois de cavalo D6, o Magnus Carlsen nessa posição faz um lance brilhante, e talvez o único lance que poderia realmente levar aí oferecer possibilidades para o Magnus Carlsen poder empatar a partida. Muito difícil realmente de se achar um lance aqui, e o Magnus Carlsen faz um lance realmente brilhante aqui, que é o lance A5. Esse lance aqui, entregando um peão, mas qual que é a ideia, né? Depois de
vamos supor que as pretas capturem, depois de trocar aqui em F6, o rei vai poder entrar em G6 e não vai estar caindo H4, né? E vamos ver então, né? É exatamente assim que segue a partida, bispo toma em A5, e depois de G toma em F6, G toma em F6, rei G6, essa era a ideia aqui do Carlsen. Não podia fazer isso antes porque o bispo estava aqui em E1, né? Ia capturar em H4. E agora realmente muito difícil aqui de achar um plano para as negras, né? A partida ainda seguiu com o bispo em D8, defendendo aqui o peão de F6, rei H7, e esse rei aí está muito bem posicionado em H7, o Magnus Carlsen vai para a estratégia correta. E depois de cavalo em F7, bispo C4, cavalo aqui em E5 atacando o bispo, bispo D5, é difícil de achar um plano, bispo A5 aqui pelo Caruana e H5. Nessa posição realmente é só ficar repetindo o movimento de bispo aí das brancas e que vai ser muito difícil das pretas conseguirem vencer. Mas ainda assim, muita polêmica nessa hora, muitos grandes mestres ao vivo se pronunciando, falando que era possível vencer, outros que as pretas poderiam vencer, outros grandes mestres falando que não. Muito polêmica realmente essa posição. Vai dar ainda muito o que falar, vocês vão ver muito sobre essa análise ainda por aí. E a partida seguiu com bispo D2, bispo em A2, simplesmente fazendo lances aí de espera, cavalo F3, bispo D5, cavalo D4 atacando em F5. E aqui, gente, aqui o Magnus Carlsen poderia ter jogado, por exemplo, bispo C4, tá? Poderia ser um lance, não precisaria defender aqui em F5. Por quê? O cavalo não pode nem capturar em F5 nem em H5, senão simplesmente rei G6 atacando o cavalo e capturando em F6 na sequência, aí é claramente um empate, né? Por exemplo, se o cavalo capturasse aqui, simplesmente depois de rei G6, cavalo D6, por exemplo, atacando aqui o bispo, poderia se jogar bispo em E6 aqui, e mesmo que as pretas tentassem alguma coisa aqui como rei E7, depois de bispo D5 não tem como vencer essa posição. Esse peão aqui ele vai causar problemas, né? Por exemplo aqui bispo C3, H6, ó, F5, por exemplo, uma possível continuação, tá, pessoal? Só pra gente ver que é complicado mesmo. E depois de uma posição como essa, bispo E6 fazendo uma pressão aqui no peão, F4, por exemplo, bispo G4 para segurar a posição, bispo E5, tá? Aqui só tentando ilustrar, tá, gente? Passando meio rápido aqui, rei H5, mas seria realmente um final muito difícil aí de um ser humano olhar e tal, né? E conseguir encontrar todos esses lances. Mas a gente vê que ficaria repetindo o lance aí e provavelmente terminaria empatado, né? Então o Magnus Carlsen não, mas o Magnus Carlsen não vai para o lance, desculpa, aqui bispo C4, e ele vai para o lance aqui rei G6, e por incrível que pareça, esse é um erro, tá? Esse poderia ter custado a partida aqui para o Magnus Carlsen. O Fabiano Caruana teria que achar aqui uma sequência de lances. Bom, ele acha o próximo lance, que é bispo G5, e qual que é o problema, né? Agora esse bispo está defendendo aqui o peão de F6, e agora sim a ameaça de capturar algum desses peões é real, né? E o Magnus Carlsen aqui jogou bispo C4, e aqui o Fabiano Caruana perdeu a oportunidade aqui de vencer a partida imediatamente aqui. Poderia ter jogado um lance como bispo H4, mas, gente, eu vou falar uma coisa, aqui é com computador análise, né? É impossível de um ser humano, é muito difícil de descobrir que esse lance é um lance vencedor. E seria vencedor porque depois de bispo E6, cavalo E2, rei H7, por exemplo, cavalo F4, atacando lá o peão de H5, H6, bispo G5, bispo A2, cavalo G2, rei G6, cavalo H4, cheque, rei H7, e aí os dois peões cairiam depois de cavalo F5, rei G6, cavalo também H6, e aqui seria um final ainda muito difícil, mas mais uns 30 lances aí, provavelmente o Fabiano Caruana poderia ganhar essa posição. Mas, mais uma vez, nessa posição, então, muito difícil você enxergar tudo isso que vem com o bispo H4. É praticamente impossível, né, para um ser humano, contando que cada um tinha 10 minutos no relógio. Então, não dá nem para dizer que o Fabiano Caruana perdeu aí a chance de vencer nessa posição. A partida continuou com cavalo em F3, rei H7, cavalo E5 atacando o bispo, bispo B3, cavalo G4, uma luta, né, sem fim aqui, bispo C4, cavalo E3 atacando o bispo, bispo D3, cavalo G4, bispo C4, o Magnus Carlsen fica repetindo, né, movimentos aí, e cavalo H6, uma formaçãozinha interessante aqui do Caruana, né, o bispo está defendendo o peão e o cavalo está atacando aqui o peão em F5, rei G6 defendendo, e aqui rei E7, o Caruana ainda tenta trazer o rei, bispo B3, rei D6, bispo C2, rei E5, e não adianta, né? Esse peão aqui está defendido duas vezes e não dá realmente para progredir nessa posição. Eles ainda jogaram mais alguns lances, bispo D3, rei F4, bispo C2, cavalo G4, bispo B3,
cavalo aqui em E3 e aí permitindo então o Magnus Carlsen avançar com o peão para H6. Esse peão precisa ser capturado e depois de bispo H6, ambos concordaram aí. Mais um empate nessa sexta rodada, então aqui não adianta, né? Mesmo que rei tome e o rei tome esse peão ou o cavalo tome o peão, as brancas vão sacrificar o bispo no peão em algum momento e vai ser empate, né? Rei e cavalo contra rei não dão checkmate, então por isso que depois de bispo tome em H6, ambos concordaram no empate. É uma partida de extrema beleza, de rara beleza, realmente. Uma guerra entre os dois. Caiu num final muito complicado, muito bonito. Eu quero dar destaque aqui para o lance A5 do Magnus Carlsen nessa posição aqui. O lance A5 foi realmente um lance de gênio, que fez toda a diferença. Talvez o único lance que empate nessa posição e foi encontrado aqui pelo Magnus Carlsen. Então uma partida, apesar do empate, uma partida de rara beleza, realmente, e muito polêmica, vai ter muito ainda o que falar, está tendo divergência entre os grandes mestres, o Grichuk estava afirmando que tinha vitória, no canal do Krikor as opiniões eram as mais diversas, na internet outros grandes mestres comentando e realmente cada um falando uma coisa, então muito interessante essa partida e talvez fique a polêmica aí por muito tempo, a gente ainda nem sabe por quanto tempo vai durar essa polêmica. Tem partidas que tem polêmicas eternas, né? Quem sabe essa é uma delas. Beleza, gente? Quero agradecer aí vocês mais uma vez pela audiência. Lembrando que amanhã é dia de descanso dos jogadores e a gente volta então no dia 18 com a 7ª rodada do Campeonato Mundial do Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau.